Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 3. Eu, em outras oportunidades, já havia compartilhado sobre esse assunto. É um assunto que fala muito ao meu coração, que é a respeito do amor de Deus. E nesses dias, enquanto participamos do encontro, que aconteceu na segunda-feira, o Senhor trouxe de uma forma muito especial esse assunto ao meu coração. E naquele momento, eu pude compartilhar um pouco do que o Senhor estava trazendo e houve então essa nova oportunidade para estar aqui hoje falando sobre esse assunto. Um assunto, irmãos, que assim como outros da Palavra de Deus, ele é inesgotável, né? Sempre há muito de nós aprendermos e nos aprofundarmos mais, e a revelação desse assunto faz toda a diferença nas nossas vidas, toda a diferença. Eu espero que, assim como o Senhor tem revelado e manifestado a mim algo tão especial por essa palavra, por esse assunto, por essa revelação, que também o Senhor reproduza isso em você e te abençoe, em nome de Jesus, amém? Nós vamos ler do versículo 14, capítulo 3 de Efésios, do versículo 14 até o 21. Amém? Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Irmãos, que linda a oração expressa aqui, descrita pelo apóstolo Paulo, quando está escrevendo a essa igreja. Aquilo que estava no seu coração, ele expressava a esses irmãos o profundo desejo do coração dele, de que eles conhecessem por uma revelação maior e por uma vivência maior acerca do amor de Deus. Que nesse amor eles fossem alicerçados, guardados, supridos. E quando ele coloca por esta causa, lá no primeiro versículo 14, ele está fazendo a referência de tudo que ele compartilhou, tanto do versículo 1 até o 13, como também nos capítulos anteriores. E o que ele está falando de Efésios 3, do 1 até o 13, e dos capítulos anteriores? Acerca do supremo propósito de Deus, acerca do propósito eterno de Deus, manifesto em Cristo Jesus a nós. Você pode ver isso no versículo 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Nós vemos que toda a revelação que o apóstolo Paulo obteve no Senhor, por conhecer do seu propósito, desde a criação, até os dias em que Cristo veio, se manifestou, se revelou de uma forma muito especial àqueles homens. E esses homens, então, recebendo desse amor, dessa revelação, passaram a compartilhar, e chegou até Paulo e chegou até nós. Este amor, ele também nos chama a conhecer mais, a viver mais. Para falar a respeito desse assunto, poderia dizer, no que nós vamos compartilhar hoje, seria sobre o amor que gera mais amor. Essa palavra falou forte ao meu coração e tem movido muito nesses dias.
primeiro, para entendermos bem sobre o amor, devemos ir na essência do que ele significa. É muito, às vezes, abstrato para alguns irmãos ouvirem falar do amor. Parece algo complexo, né? Parece algo assim muito generalizado. E é importante nós, então, começarmos a conhecer um pouco o que a palavra de Deus descreve sobre a essência do amor, sobre o entendimento do amor, ainda que nós não sejamos capazes mentalmente de obter toda a revelação, porque como nós lemos aqui em Efésios, ela é larga, comprida, alta, profunda, de forma que nós vamos medir, mas nunca vamos chegar ao fim. Mesmo assim, cabe a nós buscarmos. Quanto mais conhecermos e vivermos, mais isso vai fazer a diferença em nós. E para falarmos da essência, nós podemos pegar aqui a palavra de Deus e dizer o seguinte: que no Antigo Testamento, aquilo que os homens puderam obter de entendimento, de conhecimento e de revelação do amor de Deus foi muito pouco. Foi muito pouco. E isso é um dos motivos pelo qual, ao nós lermos o Antigo Testamento, parece que nós vemos uma imagem de um Deus que não é amoroso. E nós podemos ver alguns versículos, alguns momentos em que se fala acerca do amor, mas de uma forma muito impessoal e muito distante daquilo que nós já conhecemos em Cristo Jesus. A verdade é que, para aqueles homens que viveram durante aquele tempo, é como se eles olhassem apenas sombra da realidade, a sombra das coisas do dia de hoje. Então, não precisem abrir, mas se você pega em versículos como do livro de Provérbios, quando se menciona acerca do amor, como por exemplo em Provérbios 27:5, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto, você pode perceber que está falando sobre o amor, mas não necessariamente uma revelação do amor de Deus. Fala sobre o amor por um conselho, uma sabedoria, uma atitude que caberia nós termos sobre o amor, para que ele não encobrisse, muitas vezes, uma necessidade de exortação, de repreensão, né? Uma tendência que nós humanos temos muito. Quando vamos de alguma forma nos relacionar com alguém, ao expressarmos o sentimento de amor, muitas vezes nós desequilibramos. Eu tomo, por exemplo, Davi, alguém que conheceu uma medida de amor de Deus, na misericórdia, de uma forma tão especial, mas apesar de conhecer essa misericórdia, de ser um homem visto como misericordioso, ele não era capaz de ser justo, ele não era capaz de agir com justiça, por exemplo, e fazer então dessa misericórdia realmente proveitosa. Isso foi a causa de muitos problemas que ele teve. No livro de Cantares, nós vemos falar sobre o amor de Deus, sobre o amor do noivo pela noiva, mas para aqueles homens naquele tempo, isso era uma dificuldade. Se hoje para nós, irmãos, quando lemos, já temos dificuldade em compreender essa expressão tão maravilhosa por esse livro sobre o amor de Cristo pela sua igreja, comparando o amor do noivo pela noiva, para aqueles homens, então, esse livro talvez era muito distante de ser compreendido, de ser manifesto a eles, então, sobre Deus e sobre o seu amor. No livro de Salmos, nós temos muitas expressões, como eu falei, do amor de Deus no sentido de misericórdia, e também uma expressão interessante, o amor de Deus pelo seu nome, pela sua pessoa, que remete à sua honra, acerca de quem ele é, acerca da sua palavra, do cumprimento da sua palavra, do mantimento da sua fidelidade, das suas promessas. Salmos 23:3, por exemplo, diz: mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome, livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Apesar de Davi estar falando que ele gostaria que Deus manifestasse um pouco da misericórdia, do livramento, do socorro na vida dele,
mas ele não sentia, ele não expressava isso verdadeiramente como ele sendo assim tão valioso e precioso. Ele clamava por isso, mas ele não tinha essa revelação. Então, esses homens, muitas vezes, quando escrevem no Antigo Testamento a respeito do amor, ou a respeito de como eles veem a Deus, eles têm uma imagem muitas vezes distorcida, fraca. E isso parte da condição deles. Eles não tinham essa condição, essa realidade que nós temos hoje. Após conhecer sobre a vida de Cristo, sobre a sua manifestação e principalmente da realidade dele habitando dentro de nós, através do seu Espírito habitando dentro de nós. Então eu volto a repetir algo para que os irmãos não entendam uma heresia como se Deus houvesse mudado, como se Deus naquele momento agia de um jeito, pensava de um jeito, se manifestava de um jeito e após Cristo o Senhor tenha mudado e agora é um Deus diferente, agora é um Deus que age por amor e graça. Não, Ele é o mesmo, desde a criação, desde a eternidade. Ele é o mesmo. Ele nos criou em amor, como nós cantamos aqui. E Ele continuou nos amando durante toda a nossa jornada, toda a nossa vida e existência aqui nesse planeta. Mas a forma como nós compreendemos, a forma como nós olhamos para Ele, nos relacionamos com Ele, isso mudou completamente a partir da encarnação do Verbo de Deus, que foi toda a expressão do amor de Deus para nós. E um dos homens que obteve uma das maiores revelações sobre o amor de Deus, com o qual nós vamos compartilhar muito sobre o que ele escreveu aqui hoje, é o apóstolo João. Ele é uma referência para nós. Ele dizia sobre si mesmo como sendo o discípulo amado. Ele obteve uma revelação. Então ele conheceu bem de perto a essência do amor de Deus. E isso contagiou ele, penetrou o seu coração, ardeu dentro dele. E por isso ele então viveu de uma forma tão intensa e falou tanto em revelação sobre o amor. Infelizmente, até antes dele, os homens não podiam conhecê-lo. Isso não é motivo para nós descartarmos o que esses homens escreveram, o que foi falado sobre o amor de Deus. Até porque nós hoje, compreendendo bem, com revelação, toda a palavra de Deus, nós vemos que o amor de Deus estava manifesto lá, a forma como Ele conduz ao seu povo Israel, por tantas vezes, né? Expressando, tem um livro que é o do profeta Oséias, né? Em que ele trabalha a vida daquele homem de uma tal forma que para nós é assustadora quando lemos, mas é uma mais profunda expressão do que era a realidade do povo de Israel diante de Deus, e assim ele mostrando o tão grande amor que ele possuía por nós, que ele possui por nós. E como nós podemos conhecer assim desta revelação? Primeiro no Evangelho, um versículo que evidencia plenamente o amor de Deus, no Evangelho de João, capítulo 3, 16. Esse versículo é simplesmente uma referência totalmente especial. Eu acho que já comentei isso outras vezes. Se houvesse um versículo que você precisaria decorar de forma assim imediata, na ponta da língua, é isso aqui. Se você tiver de toda a Bíblia, né, tem alguns que são bem mais fáceis, né, irmãos? Mas esse aqui, em revelação, em profundidade, em verdade, em vida, com certeza está para nós registrado aqui de maneira muito especial. Talvez temos versões diferentes, né? Mas poderíamos tentar todos dizer juntos o que fala esse versículo.
Não sei, a projeção aqui não está funcionando. Será que a gente consegue? Eu vou tentar pela RA. Eu vou ler na RA e você tente acompanhar e repetir comigo, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Aleluia! Para esse povo, irmãos, até antes de Cristo, isso não era a forma como eles viam a Deus. Eles jamais esperavam um Deus assim, amoroso, a esse ponto, de dar o seu próprio Filho. E esse amor é manifesto a nós de uma forma tão especial. Esse versículo ele tem tanta coisa que nós poderíamos falar a respeito dele. A própria intensidade, não é? Com que Deus ama de tal maneira. Deus amou pouco, Deus amou uma medida pequena, baixa, mediana, grande, não. Foi de tal maneira, foi a tal ponto, foi tão extremo, foi tão alto, tão largo, tão comprido, tão profundo. Uma medida tamanha que Ele fez. Ele não ficou parado, Ele não ficou assistindo, Ele não ficou olhando, esperando, como alguém que simplesmente contempla, está ali pronto a castigar, a punir, a corrigir, não. Ele simplesmente preparou todas as coisas para que Cristo viesse e manifestasse a verdade sobre quem Ele é, sobre o seu propósito eterno, e assim mostrasse ao homem todo o seu amor. E não apenas isso, mas agora capacitasse esse homem a também amar, a também a fazer a sua vontade, a também cumprir o seu propósito. Nós não fomos simplesmente salvos para ficarmos parados assistindo Deus terminar o cumprimento de todas as profecias, não. Nós fomos salvos, alcançados por esse tão grande amor, para que nós também pudéssemos nos encher dele e amar, e contribuir, e fazer parte, tornarmos participantes da sua glória, de tudo aquilo que Ele preparou para que nós vivêssemos. E continuando essa revelação de João, além do seu evangelho, onde em várias outras passagens, irmãos, é expressado sobre o amor de Deus, eu quero ir lá para a carta pastoral que João escreve antes do livro de Apocalipse, 1 João capítulo 4, um outro texto que é uma referência profunda sobre o amor de Deus. Para que nós possamos conhecer essa essência viva do amor de Deus e que ela realmente traga a nós revelação, entendimento e vida. Temos aqui um texto muito profundo. Versículo 7, então, 1 João 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós,
em que nos deu do seu Espírito, e nós que temos visto e testemunhado o Pai, que enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos por parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Irmãos, que texto rico. Que texto especial. Se você deseja conhecer mais da essência do amor e obter ela na sua vida e levar você a ter uma vida profunda, real, viva, experimentada verdadeiramente nessa essência, então esse é um texto de meditação contínua para você. Tem sido para mim. E o que Deus tem feito na minha vida, irmãos, tem sido descritível. Primeiro, volto a dizer, para que eu saiba quem Ele é, para que eu saiba a realidade sobre Ele, e para que o inimigo, o diabo, jamais venha me enganar. Irmãos, como tem pessoas enganadas nos dias de hoje a respeito de quem Deus é. Não conseguem ter um relacionamento verdadeiro com Deus por causa disso. No trabalho que nós temos vivenciado, no trabalho, ministério, prazer, dá outro nome ao invés de trabalho, né? Mas no serviço, através do Ministério Veredas Antigas, na obra, né? Muito bem, Marcelo. É constante encontrar pessoas que se desviam tanto do propósito de Deus, porque a maneira como eles olham a Deus está deturpada, está embaçada, está, prejudicada, comprometida. E eles então, às vezes estão piores do que aqueles homens do Antigo Testamento, vendo a Deus como um punidor, um opressor, ameaçando a todo tempo a condenação eterna se eles assim não obedecerem. Nesses dias ainda estive acompanhando uma irmã que já tem participado de muitos momentos conosco, mas já estava reconhecendo ali que o diabo preparou uma armadilha, e nessa armadilha ela permitiu que ele trouxesse um engano terrível a respeito do Senhor, e de repente ela simplesmente largou tudo. E ela já estava próximo, irmãos, do divórcio, ela já estava próximo de, perder os seus filhos, e tantas coisas estavam acontecendo de ruim na vida dela. A vida financeira dela estava arrasada. Mas o Senhor, em um momento, se manifestou a ela e começou a desfazer todo esse mal. E começou a colocar a verdade no seu coração a respeito de quem Ele é. Conhecer sobre esse amor, irmãos, é tão necessário, é tão importante, para que principalmente venha guardar o seu coração e corrigir a imagem verdadeira de Deus na sua vida. Porque Deus é amor. Não há como você dizer que conhece a Deus se não conhece o amor dele. Então você não conhece a Deus verdadeiramente, você está olhando para uma imagem distorcida. E assim, ao conhecer a Deus, assim ao conhecer quem Ele é, e como Ele criou você nesse amor, e qual é o propósito dele na sua vida, desde a eternidade,
você passa a olhar diferente sobre quem você é. Você passa a ter uma imagem real, verdadeira, poderosa a respeito de quem você é e qual é o propósito de Deus na sua vida. Então, por isso cabe a nós aprendermos, meditarmos. Eu separei aqui algumas coisas para dizermos a respeito do que fala essas passagens e permitir que o Espírito de Deus venha agora ministrar o nosso coração mais uma vez essa verdade e continue durante esses dias próximos a fazer isso. Uma primeira coisa que eu gostaria de mencionar é o significado do amor. Como nós podemos, pela palavra, por aquilo que João diz aqui, e também por outros escritos como os de Paulo, chegarmos a um significado, algo assim, um pouco mais fácil de ser definido. É difícil, mas nós podemos. Eu quero, para isso, ler mais um texto. Vou deixar aqui 1 João 4 aberto, se você quiser também é interessante, porque nós vamos voltar aí. Mas 1 Coríntios, capítulo 13, temos um texto poético e que já foi utilizado em muitas canções, E a essência desse texto é a respeito do amor como um dom supremo. 1 Coríntios 13, eu quero ler só do versículo 4 ao 8. É um texto muito lindo, irmãos, e recomendo você, se ainda não leu, ou para aquecer um pouco mais o seu coração, leia nesses dias esse texto todo, 1 Coríntios 13, mas eu quero me referir dos versículos 4 a 8, onde nós temos uma caracterização dada por Paulo sobre o amor, que vai nos ajudar a entender, então, de uma forma mais clara e resumida, o seu significado. Então, vamos ler o versículo 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Quando nós lemos esses textos, num primeiro momento, nós somos assim, confrontados, pela medida que temos usado de amor. Porque na nossa medida de amor, irmãos, a gente ainda está muito ligado aos mandamentos. Eu vou falar um pouco sobre isso, falar um pouco mais sobre isso depois, mas só adiantando um pouco, a gente pensa assim, que se a gente não fazer mal às pessoas, isso já é um bem. E isso não é verdade. Não é verdade. Não é porque você deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo, deixa de fazer aquilo outro, que você está sendo bom. Você só está sendo justo. Então, quando nós vemos o Senhor resumir o cumprimento da lei como se você amar, você vai cumprir a lei, é porque você está deixando de fazer com o próximo aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Mas isso não resume o que é o amor. Porque esse amor descrito por Paulo aqui, do versículo 4 até o 8 de 1 Coríntios 13, é um amor muito superior a esse nível de simplesmente não fazer o mal. É um amor que ultrapassa os limites das nossas medidas. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmãos, tudo sofre. A gente sofre, irmãos, por amor? A gente sofre às vezes por uma paixão egoísta, não é verdade? Mas por um amor legítimo, onde você não está esperando nada em troca, sem colocar nenhuma condiçãozinha, por pequena que seja, por algo que você espera receber, acho que não.
Então o amor, pense bem, não é simplesmente não tratar o outro como eu não gostaria de ser tratado, e excede um pouco também aquele tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Ele se resume de uma forma mais clara a considerar o outro em uma posição de importância mais do que a si. Então preste bem atenção. Se você puder descrever o significado resumido do amor, é considerar a pessoa amada um pouco mais importante, né? Ou muito mais importante do que a si mesmo. Quando você ama a Deus, você coloca Deus numa posição de importância sobre a sua vida, muito mais do que a si. Quando você ama o seu próximo de verdade, então você vai colocar em uma posição de importância mais do que a si. Mais do que a simplesmente não fazer mal a ele, ou mais do que simplesmente tratá-lo bem como você gostaria de ser tratado. Mas considerar as suas necessidades, considerar o valor da sua vida de uma forma especial. E como nós estamos precisando disso, irmãos? Como nós estamos precisando disso? No dia do encontro aqui, né, eu trouxe um pequeno vídeo de um filme, né, que chama Anjos da Vida. E naquele pequeno vídeo tinha uma grande referência a homens que estavam constantemente arriscando a própria vida, sacrificando a própria vida para salvar apenas por um período de tempo a mais, né, permitir que as pessoas ali resgatadas então sobrevivessem e tivessem uma oportunidade de continuar vivendo nesse mundo, mas que, se não for pela salvação oferecida por Deus, não adiantaria de nada. Logo mais eles também morreriam e chegaria o fim dessa vida. Mas quanto a nós, irmãos, que temos em nossas mãos um poder, através do Evangelho, de não apenas conceder às pessoas mais alguns dias de vida, mas toda uma eternidade, o que nós estamos fazendo? Como estamos amando? Ou será que estamos amando? E então, eu creio que quanto mais nós obtemos revelação disso, mais o nosso relacionamento com Deus vai ser impactado. Mais nós vamos ver a manifestação do poder, da glória de Deus em nossas vidas. Sabe, tantas coisas pequenas, irmãos, que nós vivenciamos hoje, que não são tão significantes, sabe, vão começar a simplesmente desaparecer diante dos nossos olhos. E o Senhor vai nos levar cada vez mais a olhar para Ele, para o seu amor e para o seu propósito. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor há de fazer isso. E eu quero que você abra também um texto em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, dos versículos 5 a 8. Diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá que ser pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós,
sendo nós ainda pecadores. Oh, irmãos, isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Isso começa a nos dizer o seguinte: por mais que a palavra de Deus venha nos desafiar a amar e elevar esse nível, essa medida de amor a uma maneira muito superior ao da lei. A lei que os homens que não obtinham a revelação do amor de Deus eram incapazes de cumprir. Agora o Senhor vem e fala: eu vou elevar o nível dos meus mandamentos a vocês a um estágio muito superior ao que vocês estão habituados. Ouviram o que foi dito? Não matarás, não roubarás. Pois é, agora eu vou trazer a você um nível muito maior de mandamentos pelo qual você deve viver e cumprir. Mas não se desespere, porque em nenhum momento, irmãos, Deus espera que a gente faça isso por nossas próprias forças. Deus não é incoerente. Ele já sabia que o homem era incapaz de cumprir por si a lei. Quanto mais esse nível superior da graça. Mas aí ele vem e fala: isso vai acontecer porque eu vou derramar do meu amor através do meu Espírito e encher os seus corações. E assim como Cristo foi capacitado a expressar um tão grande amor por todos vocês, por todos que aqui estão, vocês também serão capacitados a expressar esse amor, a viver esse amor. Quanto mais revelação vocês tiverem do meu amor, então eu vou encher os seus corações, vou amolecer os corações endurecidos e levá-los, conduzi-los a viver esse amor. Sabe, isso tira de nós, irmãos, um peso, uma tonelada. Não tira? Não é verdade? Tira sim. Porque se eu já achava difícil cumprir a lei, se para nós já existe uma crise diante da lei, diante de simplesmente não pecar, quanto mais fazer, irmãos, a vontade verdadeira do Senhor, que é amar, considerar a Deus e considerar as pessoas mais importantes do que a si. Isso mexe com o nosso egocentrismo de uma tal maneira, tira a gente da zona de conforto da qual nós estamos tão acostumados e nos põe em um grande desafio. Um grande desafio. E eu espero que você esteja disposto a viver esse desafio. Eu espero mesmo, porque é um caminho sem volta. Sabia disso? Viver esse nível de amor comprometido, inteiro, é um caminho sem volta. Sabe por quê? É porque é como se Deus nos envolvesse de uma tal forma que Ele começa a tratar esse coração nosso endurecido. Ele começa a manifestar de tal maneira amor pelas nossas vidas que nós ficamos simplesmente constrangidos. Você já se sentiu constrangido pelo amor do Senhor? Já se sentiu constrangido? Você já foi constrangido? Esses dias, ontem e hoje, eu e o Júnior estávamos lá em Brasília e nós fomos recebidos por amor, pelos irmãos de uma forma especial. Nós nos sentimos, irmãos, muito amados por esse ministério como um todo. Aqui em Goiânia, através dos nossos pastores, Messias e Elma, através de irmãos tão preciosos, eu desde que cheguei aqui, eu me sinto muito amado. Mas não é diferente quando nós vamos lá. Chegamos lá e os irmãos nos recebem. E eles fazem questão de nos levar à casa deles. Estava eu lá, chegando à casa do pastor, e a filha dele tinha escrito uma cartinha, deixada em cima da cama dela, né? E dito: olha, você seja muito bem-vindo.
E ela tinha deixado ali em cima da cama dela porque eu iria dormir ali, na cama dela. E enquanto eu dormia na cama dela e um outro irmão dormia na cama do irmão dela, eles foram dormir na cama dos pais. E vai eu à noite, então, me dirigindo ao banheiro. Chego lá, né? Quando eu estou saindo do banheiro, olho o pastor arrumando com um lençol assim o sofá e deitando no sofá. Irmãos, aquilo me constrangeu, constrangeu tanto. Eu falei, nossa, se eu pudesse ir para um hotel agora eu ia, porque tudo isso foi movido, sabe, por amor e eu não estou acostumado com isso, né? Aqui no Grão eu comecei a me acostumar um pouco, né? Tem sido muito bom, né? E eu também me disposto a fazer isso. Mas Deus, Ele usa a vida dessas pessoas e Ele usa de situações para nos constranger, para nos levar a um tratamento e dizer, olha, isso é amor, conheça o meu amor, receba o meu amor, experimente o meu amor e deixa essa vida tão centrada em si mesmo. Deixa essa vida que se preocupa só com seus interesses. Que quando nós vemos lá em 1 Coríntios 13, o amor não é assim. Se você está vivendo uma vida voltada só para os seus interesses, então o amor de Deus está pouco, está escasso dentro de você. Não é verdade? Se você não consegue se preocupar com o próximo, com o seu vizinho, começando pelos da sua própria casa, mas os da própria casa talvez é um pouco mais fácil se importar com eles, né? Talvez não amar como eles mereciam, mas pelo menos se importar, eles estão ali todo dia, né? Olhando para você, você para eles, então é um pouco mais fácil valorizá-los. Mas e aos próximos, aos que estão perecendo? Nós temos esse amor a oferecer para eles? Nós conseguimos considerá-los? E apesar da realidade ser talvez dura e distante do que deveria, segundo a palavra que nós estamos estudando, mas você não se preocupe. Isso não tem que partir simplesmente da sua própria capacidade. Porque, como nós lemos lá em 1 João 4,19, Deus nos amou primeiro. Ele é a origem, Ele é a fonte. E Ele assim derrama nos nossos corações, pelo Seu Espírito, todo o amor que nós precisamos. Basta para isso o quê, irmãos? Nós buscarmos, nós pedirmos, nós meditarmos mais na palavra e permitir que ela quebre esse nosso coração endurecido e nos leve a ouvir a Sua voz e a desejar agradá-lo, fazer Sua vontade. Basicamente, nós temos, não precisa abrir, em Filipenses capítulo 2, uma recomendação de Paulo. No versículo 5 a 8 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu pergunto a vocês, ele diz aqui sentimento, mas poderíamos dizer amor. Tende em vós o mesmo amor que também houve em Cristo Jesus. Encha-se dele. Busque, peça. Permita que o Senhor trabalhe o seu coração e encha a sua vida com o amor que estava no coração de Cristo quando Ele veio do céu, se fez carne. E o que mais que Ele fez? Versículo 6, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quando ouvimos essa palavra obedecer, irmãos, ela volta a trazer para nós 1 tonelada sobre os nossos corações. Porque quando você ouve obedecer, o que você associa a obedecer? Os mandamentos, as regras, as exigências, não é verdade? Mas olha,
Se você está pautado simplesmente no sentimento de medo, de obediência pelo medo, então eu quero dizer uma coisa: você será incapacitado de amar. Você será incapacitado de fazer a vontade de Deus. Porque o medo, ele leva à obediência, mas ele é imperfeito. E logo nós já retornamos à desobediência. Mas por que João diz então que o verdadeiro amor lança fora todo medo? Porque quem ama não é aperfeiçoado no amor. Por causa disso. Porque quando amamos a Deus verdadeiramente, nós não obedecemos porque temos medo dele, mas obedecemos porque ele é importante para nós. Obedecemos porque nos agrada, porque desejamos não apenas desagradá-lo. Então não queremos simplesmente obedecer, queremos muito mais. Queremos surpreendê-lo. Queremos fazer algo que é importante para ele. Não queremos apenas deixar de fazer as coisas erradas, mas queremos fazer o que está no centro do seu coração. O que realmente agrada a ele. Esse passa a ser o centro das nossas vidas. Se amarmos a Deus, irmãos, dessa maneira, como Jesus amou, e por isso ele veio fazer o que ele fez, se esvaziou, se humilhou, sofreu, suportou, obedeceu. Mas não apenas obedeceu, ele sacrificou e alcançou para Deus uma multidão de filhos. Cumpriu todo o propósito que deveria cumprir, não apenas a obediência, mas as nossas vidas. As nossas vidas são a glória de Cristo. Ele fez isso porque amou o Pai. E quanto a nós? Estamos dispostos a amar? Estamos dispostos a receber mais do amor de Deus em nossas vidas? Quero encerrar aqui com essa declaração: o amor que gera mais amor. Nós lemos durante o encontro, e essa foi uma das palavras que deu certo para gravar e está lá, disponível no canal, né? Os irmãos que não puderam participar, infelizmente, né, possam assistir. Mas não é porque estão lá disponíveis as palavras, irmãos, que você deve deixar de participar dos momentos que nós nos reunimos, porque eles são muito preciosos. Mas ainda assim, nós fizemos um período de meditação nesse texto de João capítulo 14, da metade até o fim dos versículos. E eu gostaria de retornar aqui apenas um versículo, versículo 21 de João 14, para nós encerrarmos aqui esse momento e darmos continuidade à nossa celebração da ceia. João capítulo 14, versículo 21, nós temos aqui essa declaração: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Volto a dizer, quando você não conhece tudo que nós discorremos aqui, foi pouco, mas essa essência, esse significado, toda a expressão do amor de Deus através de Cristo Jesus, quando você olha para esse versículo aqui, você pensa, está vendo? Lá vem Deus novamente exigindo de mim cumprir a lei para provar que o amo, para ser um pouco digno, pelo menos, de que Ele me ame. E novamente eu venho dizer, irmãos, está aí uma visão totalmente deturpada pelo pecado, pelo diabo nas nossas vidas. Quando Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, nós já vimos que não são simplesmente a lei, cumprir a lei, deixar de cometer aqueles pecados e transgressões. Os mandamentos de Cristo são muito maiores até do que o que a lei disse. Por isso ele fala, ouvis o que foi dito, eu porém vos digo. E está lá, tantas passagens descrevendo a minha vontade, a minha verdadeira vontade está muito além
de cumprir a lei. Então a justiça de vocês deve exceder em muito simplesmente o cumprimento da lei, como os fariseus buscam fazer. Está em ser graciosos como eu fui, misericordiosos como eu fui, dando maior importância às pessoas, dando muito maior importância primeiramente a Deus. E além de nós vermos então quais são os mandamentos que nós devemos cumprir, quando o Senhor fala assim, esse é o que me ama, voltamos a lembrar de 1 João 4,19. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. É impossível você achar que de si mesmo irá conseguir amar a Deus, irá conseguir obedecer os mandamentos, começando pela lei. Então, primeiro o amor de Deus entra na sua vida, assim o Espírito de Deus começa a derramar uma medida, e você recebendo esse amor, passa a se importar mais com o Senhor, obedecendo aos seus mandamentos, que excedem a lei. Então, à medida que você ama, irmãos, com esse amor que Deus coloca no seu coração, sabe o que acontece? Versículo seguinte, aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então, com a medida de amor que você recebe, você começa então a colocar em prática esse amor, amando o Senhor. E então o Senhor vem e derrama mais amor no seu coração. E você passa a amar mais o Senhor. E o Senhor vem e derrama mais amor no seu coração. E você passa a amar mais o Senhor. E o Senhor vem e derrama mais amor no seu coração. E então começa um ciclo, irmãos, de amor que gera mais amor. E você nunca vai esgotar esse ciclo. Com toda a sua vida, com tudo que você estiver disposto a sacrificar, com tudo que você estiver disposto a fazer, a expressar, por declarar que ama o Senhor, esse ciclo será inesgotável, porque Ele sempre terá uma medida maior de amor para derramar no seu coração. Mas isso vai te levar a um nível maior de realidade, de vida com Deus. E a manifestação de Cristo em você será cada vez maior. Isso vai te levar, irmãos, a uma vida sobrenatural. Aquilo que nós desejamos alcançar, a estatura de Cristo. Isso vai nos levar a sair de um nível raso e medíocre a uma vida muito mais profunda, poderosa, gloriosa no Senhor. Aquilo que Ele preparou desde a eternidade para que nós vivêssemos. Não há motivos, irmãos, para nós vivermos assim, vazios do amor do Senhor, distante do propósito do Senhor para nós. Não há motivo para nós vivermos como igreja de uma forma religiosa, de uma forma simplesmente incoerente, pesarosa, uma vida onde se relacionar com Deus é uma obrigação, é um fardo, onde nós nos sentimos desvalorizados, abandonados, onde nós às vezes achamos que podemos nos encher de desculpas e justificar o porquê de nós não fazermos o que Ele quer, o porquê que nós continuamente falhamos e... Não, irmãos, vamos deixar isso, vamos permitir que o amor de Deus nos encha, vamos permitir que o amor de Deus nos aqueça, nos leve a viver algo muito mais pleno. A plenitude de Deus para nós está no amor de Cristo, que foi apresentado, revelado, expresso e hoje está derramado pelo Espírito aos nossos corações. E tudo que precisamos é desejar receber mais, buscar mais, aprender mais, viver mais. Em nome de Jesus. Hoje nós celebramos aqui o ápice dessa expressão, do sacrifício de Cristo por nós. Ao recebermos do pão e do cálice, com essa revelação do seu amor por nossas vidas, irmãos, nós não estamos apenas cumprindo o ritual, mas nós estamos vivendo uma expressão desse amor
Estamos pedindo, Senhor, me encha dessa vida de amor, me capacite, ó Deus, a expressar mais, a viver mais, a manifestar mais, a frutificar mais, a glorificar mais o Senhor, pelas minhas palavras, pelas minhas atitudes. Eu recebo da vida, do alimento do Senhor hoje, cheio deste amor, para que eu deixe de lado todas essas preocupações, ansiedades, esse medo que eu tenho de cair, de tropeçar e viva verdadeiramente a sua vontade de uma maneira plena, sem medo, sem vergonha, mas de fato corajosamente disposta a assumir essa identidade em Cristo, essa realidade em Cristo. Amém?